Oi! Olá meninos e meninas aqui do Ano Sem Amazon. Eu quero começar esse vídeo agradecendo a todos vocês que se inscreveram aqui no canal nesses últimos dias. E se você chegou, não está entendendo direito o nome do canal, eu vou deixar linkado aqui o porquê de um ano sem Amazon. E também eu gostaria de convidar você a se inscrever em alguns canais. O primeiro canal é o Livros de Teologia, que é um canal de onde eu sou parceira. Sou empregada. É o chefe. Entendeu? Então, se inscreve lá no Livros de Teologia. O Rafael Pablo, ele é um cara muito inteligente, muito honesto nas suas leituras, nas suas impressões. Ele é ativo, lê muito, sabe bastante. E chega, né? Chega. Mas o outro canal que eu quero indicar para vocês se inscreverem é o canal da Bruna Venâncio. A Bruna Venâncio é minha amiga, ela fala muito bem inglês e ela tá soltando algumas dicas lá no Instagram dela e também aqui no YouTube, mas você pode aprender muito com as dicas dela. Eu não podia deixar de indicar o canal da Bruna por aqui. Então agora que eu já dei uns recadinhos, eu quero te pedir para se inscrever, dar o seu like, porque a gente vai continuar falando de inteligência humilhada do Jonas Madureira. Já tem um vídeo aqui no canal sobre a introdução e o capítulo 1, que foi talvez o vídeo mais bagunçado desse canal. Só que era o jeito que eu tinha pra gravar naquela hora. E agora a gente vai falar do capítulo 2. E depois eu vou fazer o update aí do capítulo 3, 4 e 5, tá bom? Porque esse livro é dividido em 5 capítulos. Como eu disse no primeiro vídeo dessa playlist, o Jonas faz uma lista imensa de obras legais que a gente fica louco para poder ler em algum momento. E aí ele começa o capítulo 2 com o título Conhecimento na Desgraça. E aí ele vai colocar uma frase de Ernest Hello, ou Hello, que eu acho que o nome dele não deve ser Ernesto Oi, eu acho. A desgraça é um alimento para a vaidade, para a curiosidade, para a ilusão, para o nada. Não traz nem lições, nem luzes, nem remédios. Não serve para nada, a não ser para provocar a fala e o choro. Ele vai começar a falar nesse capítulo com o subtítulo Epistologia Monergista. E aí deixa eu dar uma pincelada aqui. O que é epistemologia monergista? Epistemologia quer dizer isso que está escrito aqui, ó. Porque eu não sei o que quer dizer epistemologia. Mas a questão toda que eu quero falar é da postura monergista e sinergista. Então vamos lá. Para quem conhece um pouco de teologia, ou para quem gosta de ler algumas coisas, com certeza já se deparou com essa dualidade, né? O monergismo e o sinergismo. O Jonas vai escolher dizer, ele vai nos explicar nesse subtítulo, que o conceito de inteligência humilhada se encaixa mais na postura monergista, no caso. O sinergismo, que é o contrário do monergismo, vai dizer que a relação entre Deus e o homem, a relação salvífica, principalmente, é o que a gente mais vê, ela acontece num conjunto de ações, né? Ou seja, Deus fez tudo o que tinha que fazer para que o homem pudesse ser salvo. E aí o homem é que vai acessar essa possibilidade. No sinergismo, o homem é o limite da salvação. Por que eu tô falando isso? Se Deus fez tudo o que tinha que fazer e o homem pode negar essa salvação, o homem pode dizer não para essa salvação, então quer dizer que existe um limite para a ação de Deus. O homem limita Deus. E aí vai entrar a ideia do livre-arbítrio, da responsabilidade humana e tudo mais. E no monergismo, não. Deus é o único agente ativo no processo de salvação. Deus faz tudo. O homem vive a experiência da salvação, no caso o arrependimento, ele começa a enxergar a Deus e a Jesus como preciosos, ele entende o evangelho, ele de fato entende, né?
ele começa a ter experiências intelectuais, né, em relação ao Evangelho. Só que tudo isso é feito por Deus e não pelo homem. Nesse caso, a inteligência é humilhada. O fato de que Deus precisa se revelar para que o homem tenha acesso ao conhecimento de Deus só se encaixaria dentro do conceito monergista, dentro da postura monergista de ver o relacionamento entre Deus e o homem. Na minha leitura dessa parte, o que eu fico espantada? Que eu nunca tinha pensado no monergismo fora da relação salvífica. Olha esse trecho aqui. O paradigma da humilhação intelectual exige, portanto, uma política de afirmação da autoridade da revelação, pois não há nada em nós que nos torne suficientemente capazes de conhecer a Deus por nós mesmos. Todo o conhecimento que temos de Deus depende do Deus que se revela. E é por isso que a inteligência humana está sob a condição de humilhação. Ou seja, a nossa inteligência jamais teria sido capaz de inventar algo como o cristianismo. É como C.S. Lewis certa vez disse: o cristianismo é uma religião que jamais teria passado por nossas cabeças. Por isso que ele vai falar do monergismo. Então eu acho que, se a gente for pensar por esse lado, de fato, o sinergismo não teria como falar de inteligência humilhada na sua totalidade. Em algum momento teria algum aspecto do homem que poderia acessar Deus com algum tipo de autonomia, isso eu quero dizer. O próximo subtítulo é O Miserável Homem Flecha. Nesse subtítulo, o Jonas vai falar de como que o homem foi criado. O homem foi criado insuficiente, ele não foi criado suficiente e após a queda ele se tornou insuficiente. Se a gente for lembrar na questão lá do primeiro capítulo, é como se o homem fosse criado só enxergando aquilo que Deus queria mostrar para ele lá no Jardim do Éden. E após a queda, ele se tornou cego. Então, por isso esse duplo processo de libertação pela verdade e para a verdade. Deus criou o homem insuficiente. Essa é uma característica natural e antes da queda. Essa coisa de antes da queda recebe o nome, que é insuficiência pré-lapsariana. E aí, a insuficiência após a queda ele chama de insuficiência na desgraça. O homem foi criado como uma flecha que ela só tem um alvo para ela acertar. Ela tem que correr um caminho, um único caminho, porque ela tem que acertar um único alvo. E aí a queda faz o quê? Não muda a natureza do homem. O homem ainda é uma flecha correndo atrás do seu alvo. Só que ele vai acertando vários alvos, vários lugares que não são o seu alvo. Até mesmo essa ideia do desejo, de que o homem tem o desejo de conhecer, ele busca algo, ele anseia por algo e ele vai procurando em várias coisas. Ele procurando no conhecimento, no prazer, na paixão, ele procura na religiosidade também. Só que ele só vai encontrar satisfação quando ele encontrar o seu alvo. Então, o homem, após a queda, ele é uma flecha que continua ansiando pelo seu alvo, mas ele não reconhece mais o seu alvo. Alguma coisa mudou a rota dessa flecha. Tem um texto que o Jonas vai trazer do Anselmo da Cantuária, que está na página 77. Mas aí, esse trecho enorme tem um pedaço que eu achei muito bonito, que é o final. Mas, ai de mim miserável, um de entre os miseráveis filhos de Eva afastados de Deus, que comecei e que concluí. Para onde tendi e para onde me desviei? A que aspirava em meio a que realidade suspiro? Procurei bens e eis a confusão. Tendia para Deus e tropecei em mim próprio. Procurava descanso no meu íntimo e encontrei dor e tribulação no mais íntimo de mim mesmo. Queria rir a partir do gozo do meu espírito, sou obrigada a rugir a partir dos gemidos do meu coração. Esperavam-se júbilos e eis de onde se acumulam suspiros. É realmente uma descrição da desgraça, né? Um pouco antes, tem um trecho que faz o seguinte: Deus os criou como uma flecha lançada em sua própria direção, o que significa que o coração inquieto não é outra coisa senão uma disposição ou inclinação natural que movimenta o homem todo para Deus, sua origem e o seu destino. Para relembrar um pouco a questão da nossa inteligência, a inteligência é parte da imagem de Deus em nós, né? Só que após a queda, ela foi danificada. Então, nós queremos ir para algum lugar, nós queremos conhecer alguma coisa, mas nós não temos mais essa inteligência para enxergar o que nós devemos enxergar. Deus precisa nos ajudar nessa questão.
Tem uma parte interessante nesse livro que ele fala sobre a teologia natural. Eu não sabia que existiam pessoas que achavam isso. Olha só, a teologia natural assume a ideia de que sem a escritura e o testemunho do Espírito Santo, os homens poderão ter uma medida aceitável do conhecimento de Deus. E aí o Jonas vai falar, olha, não tem condição não, porque uma flor não vai dizer que nós somos pecadores e precisamos da redenção em Cristo Jesus. É impossível isso. Olha esse trecho mais pro final do capítulo, que ele vai falar sobre a questão da miséria, o ridículo, o cúmulo, o ápice da miséria é quando você é ignorante em relação à sua condição. Olha só, a ignorância quanto à miserabilidade humana ilude o homem a ponto dele acreditar ser impossível encontrar o sentido da vida sem recorrer a Deus. Ele tenta ser feliz de toda maneira, e essa busca pela felicidade à parte de Deus é o que em teologia chamamos de idolatria. Oh, Jesus, esse livro é bom demais. A página 96 diz o seguinte: a idolatria é o mais visível vestígio dos efeitos noéticos da queda. Ela revela quanto somos incapazes de contemplar a Deus pela forma mais simples e clara, que é a contemplação da natureza. Tem um trecho do Timothy Keller também. Um ídolo é qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida que, caso você a perca, achará difícil continuar vivendo. Um ídolo tem uma posição de controle tão grande em seu coração que você é capaz de gastar com ele a maior parte de sua paixão e energia, seus recursos financeiros e emocionais sem pensar duas vezes. Quando você idolatra, você não entende que você é miserável. Você vai criando alvos para alcançar, né? A partir desse trecho que eu li para vocês, o Jonas vai começar a falar bastante sobre gnosticismo. Na página 100 tem um trecho que ele vai falar sobre a questão do livre pensador. Então, uma vez eu escutei uma pessoa falar assim: eu não gosto de seguir igreja, nem teologia. Esse negócio de seguir o que os outros acham de Deus é bobeira. E aí ele falou que ele mesmo ia fazer a religião dele. Ai, meu Deus. Aí não existe livre pensador, não existe livre pensamento. Os pensamentos nos tomam. E a gente pensa de acordo com aquilo que a gente vive, com a nossa cosmovisão. E se você não reconhece isso, você é um tolo. Se você acha que você pensa que você é um isentão, você é um tolo. Quando você fala, quando você pensa sobre o mundo, você está dentro do mundo, você está totalmente envolvido por aquilo. Então existe uma relação de afeto entre o que você pensa e o objeto sobre o que você pensa, e aí o nosso coração é enganoso, então aí não vai dar certo. Você precisa de algo de fora do mundo, você precisa de Deus, você precisa do pensamento transcendente para que você consiga ter uma ideia real da realidade que você está vendo. Você precisa ter os olhos abertos para a realidade. Só Deus pode fazer isso. O seu coração não tem muitos filtros, seu coração tem várias lentes pelas quais ela vai olhar a realidade. Tem um versículo que fala sobre isso que eu acho interessante. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Resumindo, nós somos miseráveis, nossa inteligência foi afetada, e somente em humilhação diante de Deus, levando todo o nosso pensamento para o crivo de Cristo, para a medida de Cristo, para a obediência de Cristo, é que nós vamos pensar melhor, nós vamos conhecer bem, e nós não vamos ser enganados por nós mesmos. Então esse foi o segundo capítulo desse livro. É um livro muito complexo, com certeza eu vou ter que ler de novo, mas eu vou tentar fazer o capítulo 3, 4 e 5, tá? Não tá nem resenhado ainda, mas eu vou resenhar essa semana e vou tentar colocar aqui rapidinho para não ficar uma playlist muito longa, tá bom? Então capítulo 3, 4 e 5, se inscreve no canal para você poder receber as notificações de quando eu completar essa playlist. Um beijo, até mais e vamos passar 2019 lento.